Olá, bem-vindos, bem-vindas à atividade Seres do Jardim. Meu nome é Patrícia Marchesoni, eu sou arte educadora e eu preparei essa atividade para vocês, que faz parte da programação da Casa Museu Ema Klabin. A Casa Museu Ema Klabin fica na cidade de São Paulo. Será que você já foi lá? Se você já foi, você deve se lembrar que tem um jardim lindo lá. Agora, se você não foi, não tem problema, porque eu separei umas fotos do jardim para mostrar para você. Vamos ver? Essa é uma imagem do museu lá no fundo, visto do jardim, onde tem até um laguinho com peixes. Tem lugar para as pessoas sentarem, tem vasos, tem plantas. Acontecem eventos lá fora. Uma outra vista do museu, visto do jardim. E o jardim onde também acontece uma série de atividades. Você pode estar pensando por que eu mostrei fotos do jardim do museu. É que ele vai ser a inspiração da nossa atividade. A gente vai criar acessórios inspirados nas flores e plantas do jardim do museu. Você já reparou na infinidade de plantas e flores que existem, umas completamente diferentes das outras? E tem uma coisa importante também. Flor e planta não é coisa só de menina, não. Aliás, essa história de coisa de menina e coisa de menino não tem nada a ver, né? Vamos dar uma olhada nas flores que tem lá no jardim do museu? Todas essas flores que a gente vai ver agora, elas são lá do jardim da Casa Museu Ema Klabin. Olha que diversidade que tem só naquele jardim. Reparem que as formas são muito diferentes umas das outras. Também tem diferentes cores, os tamanhos variam. Muito diferente daquelas florzinhas, né, que a gente costuma desenhar, todo mundo igual, que a gente faz aquele miolo redondinho e aquelas pétalas arredondadas. Na verdade, cada flor é diferente, única. Você viu como tem formas interessantes nas flores e plantas? Sabia que elas já inspiraram e inspiram uma série de coisas? Projetos de arquitetura, como casas, prédios, até estádio de futebol. Projetos de engenharia, objetos de decoração e design. Vamos dar uma olhada? Esse é o Lotus Temple, o Templo de Lotus, que fica em Nova Delhi, na Índia. A arquitetura desse prédio foi inspirada na flor de lótus. Olha essa vista de cima como dá para ver bem as pétalas. Essa casa fica no Brasil, na cidade de Angra dos Reis, e ela foi inspirada nas formas das folhas. Cada parte da casa fica embaixo de uma dessas folhas, como dá para ver nessa imagem. E as próximas imagens são do estádio de futebol Guangzhou, que fica na China. São desenhos porque, na verdade, ele ainda está em construção e foi inspirado na forma de uma flor. As próximas imagens, elas são de painéis solares que transformam a luz do sol em energia e que foram inspirados na forma do girassol, porque o girassol foi projetado para captar melhor a luz solar. E também tem diversos objetos de decoração e design, como essa cadeira, feita inspirada na forma de uma flor, essa pia, numa forma de um copo de leite, e também essas luminárias como uma flor com as pétalas fechadas. Bem, agora que a gente já viu diferentes flores com diferentes formas e a série de coisas que elas podem inspirar, a gente pode criar nossos acessórios. Vamos começar? Vamos começar com esses óculos inspirados na bromélia. Os materiais: 2 rolinhos de papel higiênico, um lápis ou uma caneta ou uma canetinha,
tesoura, se você é criança, sem ponta, se você é adulto, pode ser com ponta, um barbante ou lã ou fio, de qualquer cor, só um pedaço. Durex ou fita crepe, só um pedacinho também. E, se você quiser pintar, é opcional, tinta guache e pincel. Nós vamos desenhar 5 pétalas pontudas, como se fossem triângulos, um zigue-zague, deixando um dedo em cada ponta, mais ou menos. Talvez você não consiga, da primeira vez, desenhar 5 pétalas direitinho. Não tem problema, você pode ir riscando, porque esses riscos não vão aparecer. E vai corrigindo até você conseguir fazer as 5 pétalas pontudas, mais ou menos com a mesma distância nas duas pontas. Aí a gente vai cortar. Faz um cortinho na parte de baixo e começa a cortar pétala por pétala, até separar essa parte em duas. Uma parte vai estar fechadinha, o rolinho não abriu, e a outra parte vai estar aberta, que aí a gente vai colar com um pedacinho de durex ou fita crepe. Coloca um pouquinho por cima do outro, uma parte, e cola. Aí a gente vai começar a abrir as pétalas das duas partes. Pétala por pétala a gente vai abrindo. E aí, essa parte que a gente colou com a fita crepe, ela vai dentro da outra, que estava fechadinha. Importante aqui é intercalar as pétalas, para que ela fique bem florida. Aí a gente vai fazer um furinho de cada lado para passar o fio. Em um lado, a gente vai passar um fio maior, vai dar um nozinho na ponta. E agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa com o outro rolinho, para ter as duas partes do óculos. E por fim, a gente vai juntar esses dois rolinhos, fazendo um furo e colocando um fio entre eles. Você pode colocar no seu rosto, é mais ou menos um dedo e pouquinho. E está pronto o seu óculos. Se você quiser pintar, como eu, você pinta. Agora nós vamos fazer garras e um acessório para a cabeça inspirados na flor vaso prateado. Vamos precisar de 2 a 4 frascos de qualquer cor e também pode ser de tamanhos variados, de giz de cera para desenhar sobre os frascos, de tesoura, lembrando que você é criança, tem que usar a tesoura sem ponta. A gente vai precisar também de uma tira larga, ou uma fita, ou uma tira de tecido. Também pode ser um elástico, mais ou menos largo, e uma super cola. A gente vai começar desenhando aquelas pétalas pontudas, as mesmas que a gente desenhou no rolinho. Só que aqui a gente só vai desenhar 3, porque esse material é bem mais difícil de cortar. Lembra que se não acertar da primeira vez, não tem importância. A gente vai consertando. Por isso que a gente está fazendo com giz de cera, porque dá para apagar depois. Então, você vai fazer as 3 pétalas pontudas até elas se encontrarem. Lembrando que se for um frasco escuro, tem que desenhar com giz de cera claro. Depois que desenhou, faz um furinho na ponta de alguma das pétalas. Aqui vai precisar de uma tesoura de ponta. Se você for criança, pede para um adulto. E aí vai cortando. Cortar dá para ser com tesoura sem ponta, tá? Vai cortando todas as pétalas até separar esse frasco em 2 partes. Uma parte vai ficar com aquele furinho aonde entra o shampoo e a outra parte é o fundo. A parte que tem o furinho já virou uma garra. A gente só vai tirar com o próprio dedo ou com uma borracha ou com um paninho.
o giz de cera e a garra está pronta. Se você quiser, você pode pintar com uma tinta para plástico. Agora a gente vai usar a parte de baixo dos frascos que a gente cortou. Eu estou mostrando com duas, mas pode ser mais. A gente vai colar essas partes naquela tira ou naquele elástico, que tem que ter no mínimo 2 centímetros de largura e o comprimento tem que ser o suficiente para passar pela cabeça e dar um nó. A gente vai colar a parte de baixo com a super cola na tira ou no elástico, um do lado do outro. Se você quiser pintar, você pinta antes de você colar, que aí fica mais fácil. Então, cola uma parte, cola duas, você pode fazer com 3, 4 ou até 5. Aqui, só para mostrar, eu estou fazendo com duas. E pode deixar na cor do frasco também, você pode até fazer com frascos coloridos. Esse aqui eu pintei de maravilha e fiz uma tira vermelha. Nosso próximo acessório vai ser uma tiara inspirada no lírio. Dois frascos, aqui eu estou usando de leite, mas também pode ser de produto de limpeza. Só tem que ser maior do que o anterior. Lápis ou giz de cera para escrever em cima do frasco. Tesoura. Lembrando que se você é criança tem que ser sem ponta. Aqui eu fiz um molde de papel das pétalas que a gente vai desenhar no frasco para facilitar. Um pedaço de conduíte de plástico, uma tiara e também cola quente. A gente vai passar um pedacinho de durex ou de fita crepe no nosso molde de papel da pétala e colar na garrafa. Deixa uns 3 dedos mais ou menos do fundo da garrafa e aí a gente começa a desenhar em volta. Bem direitinho. Essa garrafa ela é meio chanfrada, por isso que a gente precisa de um molde, porque é mais difícil de desenhar à mão livre. A gente desenha as pétalas em volta da garrafa toda e aí a gente pode começar a cortar. É mais fácil tirar a parte de cima, lá, o gargalo da garrafa, para a gente cortar as pétalas. E aí a gente vai cortar todas as pétalas e lembrando que a gente tem que cortar a parte entre uma pétala e outra, na parte de baixo também, como está aparecendo aqui no vídeo. Depois que a gente cortar tudo isso e ficar só as pétalas, a gente vai fazer a mesma coisa com outro frasco. Aqui os 2 frascos são iguaizinhos. Você pode depois pintar um deles ou pintar cada um deles de uma cor diferente. Então, depois que ela estiver pronta, a gente tem que lembrar de apagar os risquinhos que ficaram com a borracha, para eles não aparecerem depois. Então, você vai fazer tudo isso de novo com a outra garrafa. Agora a gente vai pegar o conduíte e a gente vai começar a cortar esse conduíte. Primeiro em 2, deixa mais ou menos uns 4 dedos na ponta e corta de um lado, corta do outro. Depois corta de novo. Então a gente vai fazer 4 cortes, né? Aí cada metade a gente vai cortar de novo. Isso vai ser o pistilo da nossa flor. É aquela haste que fica no meio da flor. Aí a gente vai abrir as pétalas da nossa flor e a gente vai pegar a cola quente e colar o pistilo em uma das partes da nossa flor. Lembra que a gente tem 2 partes iguais da flor, mas a gente só vai pôr o pistilo em uma delas. Aqui eu estou mostrando um exemplo que eu pintei de vermelho. Então, agora com as 2 partes, a gente vai enfiar uma parte dentro da outra. A parte que tem o pistilo, a gente vai colocar por dentro da outra, para ficar com 2 camadas de pétalas. E aí é importante também intercalar as pétalas, para ficar mais bonito e abrir também bem as pétalas.
Depois que fizer isso, é a última parte. A gente vai passar cola quente na parte de cima da tiara e a gente vai colocar a flor na tiara juntando as duas partes. Tá pronto! Essas foram apenas algumas ideias de acessórios inspirados em flores e plantas. A ideia é você construir seus próprios acessórios, com inspirações de outras flores e plantas e também com outros materiais que você tiver aí sobrando na sua casa. E o meu segundo desafio para vocês é colocar todos esses acessórios e ir num jardim ou mesmo dentro de casa, perto de vasos e de plantas, e tirar fotos se transformando em seres do jardim. Eu fiz isso e vou mostrar para vocês. Vou deixar vocês aqui com essas imagens minhas como um ser do jardim. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau!